A gente olha pro Goku e pensa, ingênuo, né? Quase bobo. Mas e se a mente dele for, na verdade, a sua arma mais poderosa? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na psicologia de um dos heróis mais icônicos de todos os tempos para desvendar o gênio que existe por trás daquele sorriso. Pois é, pra muita gente, o Goku é isso aí, o arquétipo do herói meio bobão. Um cara que só pensa em comer e lutar. A gente vê isso o tempo todo, né? A simplicidade dele é quase uma piada recorrente na série. Mas e se essa simplicidade fosse só uma fachada? Uma casca para uma arquitetura mental que é perfeitamente otimizada para a batalha? E se por trás daquele sorriso tiver uma forma de genialidade que a maioria de nós nem consegue processar direito? E é aqui que a gente entra no coração da nossa investigação de hoje, o paradoxo Goku. A questão é essa: como é que um personagem aparentemente tão simples consegue ter uma genialidade estratégica e uma resiliência quase sobre-humana nos momentos de crise? O que realmente está rolando na cabeça dele? Olha, a contradição tá na cara. Fora da luta, ele é esquecido, às vezes até meio irresponsável, né? Mas, cara, no meio do caos, ele vira um prodígio tático, se adaptando em tempo real a ameaças que destruiriam universos. Isso aí não é a mente de um cara qualquer, de um bobo. Tá, e para resolver esse quebra-cabeça, a gente vai usar uma ferramenta clássica e muito poderosa: a teoria dos 4 temperamentos. Pensa nisso como se fosse um scanner psicológico para a gente mapear o sistema operacional da mente do Goku. Bora mergulhar nisso? Beleza, então esse aqui é o nosso mapa. Essa teoria basicamente divide as personalidades em 4 tipos. Tem o sanguíneo, que é otimista e social. O colérico, focado e determinado. O melancólico, que é mais analítico e profundo. E o fleumático, o calmo e estável. O pulo do gato está em como eles reagem. Alguns têm emoções rápidas e que passam logo, como o sanguíneo. Outros têm reações mais lentas e que duram muito, como o melancólico. Essa estrutura vai ajudar a gente a entender tudo. Então vamos lá, o nosso diagnóstico começa agora. A base de tudo, o núcleo mesmo da personalidade do Goku é sem dúvida nenhuma sanguínea. É daqui que vem aquela energia contagiante e o jeito dele de ver o mundo. O que move o Goku, no fundo, é esse núcleo sanguíneo. Ele não luta só pela vitória, ele luta pela emoção do desafio. É a tal da curiositatis, uma sede que não acaba nunca pelo que é novo. As emoções dele são tipo uma tempestade de verão. Vêm com tudo, super intensas, mas passam rápido. E é por isso que, cara, ele simplesmente não consegue guardar rancor. Aí é a cena com o Zenou. Aquilo ali é a prova final, né? Enquanto todo mundo tá ali, tremendo de medo, vendo uma hierarquia de poder, o cérebro sanguíneo do Goku só enxerga uma coisa: uma oportunidade de conexão. Ele ignora o poder e vai direto na pessoa, tratando o ser mais poderoso do universo como se fosse um colega de parquinho. Isso não é ser bobo, gente. Isso é inteligência social pura, instintiva. Então, segura essa ideia que ela é crucial. A capacidade do Goku de perdoar inimigos mortais não é uma decisão moral, pensada. É uma característica, tipo, biológica do temperamento dele. Suas emoções são rápidas, super intensas, mas duram pouco. A raiva, ela simplesmente não gruda. Ele esquece a ofensa porque a mente dele já tá procurando o próximo estímulo. Ok, mas se ele fosse só sanguíneo, ele seria só um cara que pula de uma coisa para outra sem foco. O que impede ele de desistir? É aí que entra o motor secundário dele, o temperamento colérico. É o fogo que mantém o ar sanguíneo focado e direcionado para um objetivo. E é aqui que a gente vê a diferença gritante entre ele e o Vegeta. Os dois têm esse drive colérico, mas a fonte é outra. O Vegeta é movido por status, por ser melhor que os outros. A briga do Goku é com ele mesmo. Ele não quer ser o mais forte. Ele quer ser mais forte do que ele era ontem. É uma busca infinita por autossuperação, não por domínio. Pensar na primeira vez que ele vira Super Saiyajin. Aquilo ali é a fusão perfeita desses dois lados. A dor avassaladora de perder o melhor amigo, que é o pico da emoção sanguínea, destrava o poder absoluto e a fúria implacável do colérico. Não foi pensado, foi uma explosão da mente e do corpo dele. Sabe qual a melhor maneira de sacar a mente única do Goku? É botando ele lado a lado com os rivais. Quando a gente faz isso, as diferenças fundamentais saltam aos olhos. É nessa comparação que tudo fica cristalino. Cara, a diferença é absurda. O Goku aprende de forma intuitiva, sabe? Vendo e fazendo. O Vegeta precisa analisar, quebrar em pedaços e reconstruir. Sob pressão, o Goku fica animado, o estresse faz ele lutar melhor. Já o Vegeta fica frustrado, porque ele odeia perder o controle.
E essa é a chave para entender por que o Goku tem uma predisposição natural para o instinto superior, que pede uma mente limpa, vazia, enquanto o Vegeta força a evolução dele através do ego superior, que é pura força de vontade e orgulho. E isso leva a gente para aquele momento polêmico, né? A semente dos deuses para o céu. Muita gente vê isso como ele sendo um péssimo pai, mas o que a gente está vendo ali é, na verdade, um ponto cego do temperamento dele. O Goku projeta a própria mente sanguínea no Gohan. Ele genuinamente não consegue entender que alguém com tanto poder não sinta prazer em lutar. O erro dele não é falta de amor, é que ele simplesmente não consegue compreender uma mente que não seja como a dele. Bom, e com isso a gente chega na reta final. E se tudo aquilo que a gente aponta como burrice ou ingenuidade no Goku não for um defeito, e se for, na verdade, a característica de um superpoder psicológico perfeitamente coerente? Pois é, na psicologia dos temperamentos, essa mistura de sanguíneo com colérico tem até nome, um motivador. É alguém que inspira os outros a agirem através de pura energia e foco no objetivo. Ele junta o carisma do sanguíneo com a determinação do colérico. Então, vamos olhar de novo para aqueles momentos bobos do Goku, mas agora com essa lente. Lembra quando ele esqueceu o selo do Mafuba? Típico! A mente sanguínea dele foca na luta, na ação e se entedia com o detalhe burocrático. Odiar o trabalho na fazenda? Claro, é repetitivo. É a criptonita de um cérebro que precisa de novidade. E aquele otimismo que nunca acaba? É a ausência de um componente melancólico que o deixaria paralisado de ansiedade. E aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. A arquitetura mental do Goku não é um acaso. Não é uma falha de caráter. É, na real, a sua técnica suprema, sua arma mais poderosa de todas. Uma mente livre do peso do passado e da ansiedade do futuro. Perfeitamente construída para viver no fluxo do combate. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma reflexão final. O Goku alcançou um nível de maestria porque a mente e os objetivos dele estão em perfeita harmonia. A questão, no fim, não é mais sobre o Goku. É sobre o que acontece quando a gente entende a nossa própria programação mental e a usa para destravar nosso verdadeiro potencial.